Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu tô aqui com a Camila. Obrigado, Camila, por estar aqui. E nesse vídeo a gente vai dar prosseguimento ao nosso último vídeo aqui no canal, onde eu falei com o Gerson sobre o relacionamento da Bruna Grifão e do Gabriel no Big Brother deste ano. É de conhecimento que questões sobre relacionamentos abusivos podem aparecer em diversos contextos. E a gente tem um olhar também de uma mulher que é psicóloga, é terapeuta, pode nos ajudar bastante nisso aqui também. Imagino que muitos de vocês tiveram muitos insights e pensamentos sobre o último vídeo com o Gerson, então a gente vai dar um prosseguimento aqui. Mas antes da gente entrar nesse vídeo, sim, essa parte chata que vocês estão esperando, eu me chamo Leonardo Weiner, esse aqui é o meu canal aqui no YouTube, onde eu falo sobre psicologia, psicoterapia e como esses temas podem estar interferindo na vida de vocês. Se for do teu interesse, te inscreve aqui no canal, compartilha com os amigos, que ajuda muito o canal. E não se esquece de me seguir no Instagram, no @leonardo.weiner, onde eu sigo falando ainda mais sobre essas questões. Também pode me seguir no TikTok, no @leonardo.weiner. Bom, Camila, primeiro, muito obrigado por estar aqui com a gente. Te apresenta um pouquinho pro pessoal. Tudo bem, Léo? Obrigada pelo convite. Eu sou a Camila Pedroso, sou psicóloga. Vocês também podem me seguir no Instagram, que é @psi.camilapedroso. Eu faço às vezes alguns conteúdos de psicologia por lá. É isso. Ela tá concisa, gente. Tá concisa, ela tá ótima. Bom, Objetivo. Camila, eu quero te perguntar assim, eu acho que tu viu o último vídeo do Gerson, né? A gente conversou também um pouquinho sobre isso, mas eu vou primeiro te perguntar, fazer uma pergunta mais ampla. E depois a gente pode ir entrando sobre questões de machismo estrutural, até questões mais socioculturais que podem também estar influenciando essa questão. Mas tu, como uma psicóloga, uma terapeuta, como é que tu observa essa situação que ocorreu no Big Brother desse ano? Eu acho que é algo muito triste, assim, de perceber. Eu acho que é algo que a gente tem discutido muito mais ultimamente. Mas ainda é muito triste ver isso de uma forma tão naturalizada, assim. Eu acho que em diferentes atendimentos eu já percebi que às vezes é muito comum para várias mulheres, infelizmente, várias conhecem sobre essas relações abusivas, mas às vezes convivendo essa percepção não existe. Eu acho que é muito triste, eu acho que cada vez mais é importante a gente ter discussões sobre isso, porque algo precisa ser feito, as pessoas precisam ter mais consciência do que está acontecendo. Numa dimensão de um programa do Big Brother acontecer algo desse nível e demorar tanto para alguém falar alguma coisa ou ter algum movimento. Até da emissora. É até da emissora. Eu até acho que eu vi uma informação que eu acho que foi a primeira ou segunda vez que o Big Brother deu alguma informação de fora. E justamente por um caso de violência, porque outras vezes já tinha acontecido isso e ninguém de fora se envolveu. Então acabou sendo negligenciado e isso acontecendo normalmente dentro da casa, mas sem ninguém poder puxar a atenção de alguém. O que eu imagino que a gente sabe por vários reports e vários estudos que na verdade é o que muitas vezes acontece. Outras pessoas observam, veem o que está acontecendo, isso acaba se negligenciando. Então, até um reforçamento desse ciclo de abuso e ciclo de violência que muitas vezes acontece. Ali por parte talvez da emissora, mas a emissora acabou se pronunciando, mas também não só disso, mas de uma questão até societária, né? De como isso pode estar, de sociedade, desculpa, como isso pode estar pegando também. Bom, eu acho que todo mundo vai concordar que é uma situação muito triste e em vários níveis e em várias implicações a gente pode pegar vários ladinhos para entender o lado da Bruna, o lado do Gabriel, o lado das pessoas que estão observando e poder fazer várias análises. Mas daí eu te pergunto assim, como é que tu vê essa questão que está sendo muito conversada, né? Eu fico feliz também que a repercussão que isso teve, mas como é que tu vê isso numa questão mais abrangente, pensando em relacionamentos abusivos e até questões de machismo que muitas vezes estão realmente entrincheiradas dentro da nossa sociedade? A gente vem de uma sociedade muito machista e eu acho que isso é muito histórico, é muito difícil as mulheres terem oportunidades em diferentes ocasiões, em diferentes contextos. E quando a gente fala dessas situações, parece que é muito normalizado que um homem possa falar o que bem entender e ninguém fazer nada, porque é super normal alguém fazer alguma coisa dessa. Um homem dizer que vai dar umas cotoveladas na boca dela e simplesmente ter pessoas ao redor e ninguém, na verdade, fala nada ou ninguém se envolve, porque isso é totalmente normal. É todo dia, acontece notícias o tempo inteiro, falando sobre diferentes situações que teve, diferentes violências, e isso é sempre naturalizado. É normal, já tinha visto antes, mas porque era assim, eles já estavam há tempo, ou a pessoa acabou voltando para essa relação e
e quis, era assim mesmo, é um absurdo, mas já também ouvi. Ela gostava mesmo dessa pessoa, gostava de ser agredida, então por isso que voltou com ele, mas isso é inadmissível. É inadmissível que várias pessoas tenham visto algo dessa forma e ninguém ter se mobilizado. Essa situação da casa, várias pessoas vendo o que estava acontecendo, tinha até gente se alertando ali, mas ninguém fazendo nada, ninguém puxando esse Gabriel pra um canto e dizendo, olha só, isso aqui não é legal, isso tá feio pra ti lá fora. Então, eu acho que tá é isso que errado, acontece, né? que tá muito errado. E acho que é isso que acontece muito, porque ali a gente vê um contexto que lá fora, na verdade, se repete muito, de ninguém se envolver, todo mundo deixar fazer isso, tomar uma proporção gigante. E daí eu te pergunto assim, como terapeuta cognitivo comportamental, né? E a gente vai puxar um pouquinho para esse nosso assado até para poder pensar o que a gente poderia fazer com um paciente que vem com uma demanda dessas. Vamos imaginar que tu é tanto terapeuta da Bruna, ou de qualquer outra mulher, ou de qualquer outro homem que pode ter sofrido dentro de um relacionamento abusivo. O que tu pensa que seriam modelos de tratamento? O que tu pensa que tu poderia também trabalhar com essa pessoa para buscar isso, né? Obviamente, acho que a gente começa com uma validação emocional do ocorrido, até mesmo para poder validar, porque muitas vezes o que a gente mais vê é uma baita de uma invalidação para essas pessoas, mas o que posteriormente tu pensa que também seria interessante trabalhar? Realmente, primeiro, essa validação toda. É muito importante ajudar, por exemplo, se eu atendesse a Bruna, entender que contexto é esse, o que ela vê nessa relação, o que ela busca, por que ela se relaciona dessa forma, como é que era o contexto familiar dela para isso talvez ser normalizado. Eu acho que enxergar esse olhar dela que ela tem para relações, se ela conhece outras pessoas que se relacionam da mesma forma. Eu acho que é uma coisa muito importante em atendimento com mulheres, principalmente quando... Eu acho que talvez isso seja mais fácil quando a terapeuta é mulher e também a paciente é mulher. Mas esse empoderamento feminino de tu merece isso dessa forma? Por que isso tá acontecendo? Eu acho que isso é feito pra qualquer atendimento, né? Isso é muito importante. Mas como um empoderamento feminino de perceber essa relação que não tá sendo legal. Que essa pessoa merece muito mais e não merece ser agredida, ser humilhada de qualquer forma, seja verbalmente ou fisicamente. Isso não tá sendo legal pra essa pessoa. Então essa consciência e também a partir dela ver possíveis estratégias. Então, tá, essa relação tá sendo dessa forma. O que a gente pode fazer? Como é que a gente pode, talvez, sair dessa relação, como é que a gente pode mudar algumas circunstâncias, o que pode ser feito, acho que isso é muito importante. Até pra gente poder entender quais são alguns dos esquemas, ou seja, essas estruturas que filtram a realidade, quais são as crenças que essa pessoa pode ter, até mesmo porque muitas vezes a gente sabe que o nosso comportamento e os nossos pensamentos, eles são dirigidos por essa estrutura cognitiva que envolve as nossas crenças centrais e os nossos esquemas, sejam esquemas iniciais adaptativos ou esquemas mentais mesmo. Então, até da gente poder entender quais são essas estruturas que organizam esse funcionamento. Eu acho que o que tu fala, eu acho que é muito importante mesmo, homens com homens, mulheres com mulheres, e também da gente poder entender, se eu sou um terapeuta homem, eu estou atendendo uma mulher, quais são as questões que podem estar atravessando esse tratamento para eu poder, primeiro, buscar entender isso e poder atender da melhor maneira possível. Existem sempre atravessamentos, independente de gênero, sexo, etnia, vão existir atravessamentos e a gente precisa entender esses atravessamentos porque pode mobilizar a nós como terapeutas, mas também o nosso paciente, né? Pensando assim no que aconteceu até na repercussão do Tadeu, né, do Tadeu Schmidt, o apresentador do programa que vai lá e faz essa intervenção. Como é que tu vê essa intervenção? O que tu pensa sobre possíveis intervenções até maiores? Porque gerou uma discussão. Eu acho que esse é um ponto importante também, né, do Big Brother. Ele movimenta muito o Brasil e gera discussões importantes. O que tu pensa sobre a intervenção do Tadeu e sobre essa discussão que está se tendo a partir desse evento que não foi nem um pouco tolerável e agradável, né? Sim. Considerando a magnitude da televisão brasileira, eu acho que diferentes públicos assistem, eu acho que é algo de extremo tamanho. Eu vinha vendo nas redes sociais diferentes pessoas comentando sobre isso, isso tá acontecendo, olha só, aquilo ali. Mas muita gente não acompanha, pessoas mais idosas, pessoas, nossa geração anterior, nossas mães, nossas avós, que por muito tempo isso era muito mais normalizado na geração delas. Quando isso acontece numa rede nacional, que sai do trâmite do Twitter, do Instagram, do TikTok, do Facebook, eu acho que toma uma proporção maior de outras pessoas pararem de refletir. Às vezes esses temas são trazidos também em novelas. E isso é muito interessante, porque são assuntos que no dia a dia, às vezes, por muito tempo isso é normalizado, isso não é percebido, mas às vezes trazendo como uma polêmica maior e trazendo discussões, às vezes, que trazem uma reflexão um pouco diferente, saindo de fora daquele contexto habitual. Então, essa entrada dele no programa é aquilo de, não, só um pouquinho, tem algo acontecendo aqui que a gente tem que olhar para o que está acontecendo, não ficar só tornando normal, tornando um programa, é só algo momentâneo, mas na verdade tem algo importante ali para levar para uma discussão social, assim. Retomando isso que a Camila fala, essa discussão social, talvez muito
muitos possam olhar, é mais do mesmo, é mimimi, mas não são questões de mimimi. A gente precisa entender índices de feminicídio, índices de agressão com mulheres. E sim, existem agressões e violências também com homens, mas a gente está falando de um contexto onde aconteceu uma agressão com uma mulher. A gente não está falando de uma agressão com um homem nesse momento. Também é importante, mas a gente está falando desse contexto. É importante a gente entender a dimensão que isso tem, os riscos que isso tem, para a gente poder pensar em uma evolução também como uma sociedade, né? Onde a gente busca uma sociedade com mais equidades e com mais igualdades em algumas questões que precisam realmente, né? Acho que tu falando não é desconsiderar que existem agressões. outras agressões masculinas, por exemplo, mas quando a gente olha em dados estatísticos, a proporção feminina é muito maior. Então reconhecer que sim, isso existe, a gente vai valorizar quando acontece algo com um masculino, mas por que essa proporção feminina é muito maior? E por que a gente tem que trazer esse assunto? São coisas diferentes que vão ser discutidas e precisam ser discutidas em momentos diferentes. A gente pode falar sobre questões de relacionamento abusivo como um todo e daí botar tudo isso e trabalhar especificamente? Sim, mas intervenções também precisam ser diferentes. Quando a gente fala em psicoterapia, eu acho que daí está numa intervenção pensando em diferentes questões de sociedade, o que a gente pensa? Intervenções individualizadas, elas funcionam melhor. Por quê? Porque a gente consegue fazer isso de uma maneira mais adequada para aquela pessoa. Então, quando a gente pega uma questão de relacionamentos abusivos e a gente foca no aspecto da mulher que sofre agressão dentro desse relacionamento, a gente vai pensar em intervenções também para isso. E depois a gente vai pensar nas intervenções com homens. E essas são questões importantes. E não desconsiderar, de novo, não é uma ótica de desconsideração, mas é de botar o holofote também onde precisa ser colocado o holofote. Pessoal, quero agradecer muito vocês que assistiram o vídeo. Camila, muito obrigado por estar tirando o tempo e estar conversando aqui comigo e com o pessoal aí em casa. Foi um prazer. Se gostou do vídeo, se gostou dos outros vídeos aqui, vocês podem olhar. Recomendo vocês assistirem um vídeo onde eu reajo ao Nate de Euphoria, onde a gente fala um pouco sobre masculinidades, essas questões entram também em voga. Não esquece de compartilhar, seguir aqui o canal e a gente se vê numa próxima, tá bom? Forte abraço. Tchau, tchau.